Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou criar um exemplo de atividade com formulários. Não vou me ater aos detalhes dos formulários em si, isso vai ser visto em um outro vídeo, mas nós vamos conseguir entregar uma atividade que já oferece um questionário para o aluno. Antes de continuar no vídeo, aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta também aí sobre esses vídeos. Para criar esse tipo de atividade, nós vamos aqui, atividades, essa guia do Google Sala de Aula, vou na opção criar e vou escolher a atividade com teste. Notem que, a exemplo de outra atividade que eu mostrei anteriormente, aqui a gente tem os mesmos parâmetros, título, instrução, que indica a turma que eu quero enviar, se eu quiser enviar o formulário, essa atividade com esse formulário para várias turmas, se eu quiser especificar os alunos, se eu quiser especificar uma pontuação, data de entrega e tópico. Eu vou colocar aqui no tópico semana 1, tá? E vou observar o seguinte, dizer o título da atividade, lista de exercícios, vou colocar aqui as instruções e nós vamos ter o seguinte diferencial em relação à atividade simples. A gente tem a inclusão aqui do formulário. Eu posso trabalhar com formulários sem a necessidade de criar uma atividade, mas nosso objetivo aqui é enviar essa atividade com as configurações que a gente pode colocar de data, tópico, pontuação, turma e alunos e atrelar a isso um formulário. Então eu vou clicar nessa opção, a gente vai abrir o formulário aqui para edição, eu vou colocar aqui lista de exercício, tá? Vou colocar a descrição, vou renomear o arquivo, importante, né? Já fazer isso logo no começo, lista de exercício, e vou dizer que é da turma matemática. Isso vai ser mais fácil para eu procurar lá no Drive quando eu for verificar os arquivos. Então eu vou colocar 01 porque eu posso enviar mais. E aí eu já vou começar a trabalhar nas questões aqui. A primeira questão que eu vou colocar é o seguinte: qual a raiz quadrada de 25? Okay? Então eu vou dizer as opções aqui, que é 10, que é 5, que é 2, que é, aliás, que é 4, que é 8, por exemplo. Então tá aí. Então observem que eu já tenho uma primeira pergunta, eu vou adicionar uma nova pergunta aqui, que é o seguinte: qual a sua opinião sobre o Google Sala de Aula? Okay? Então eu vou colocar essa opção aqui como parágrafo, porque o aluno vai poder manifestar a opinião dele aqui com o texto, e aí eu vou voltar para a primeira pergunta, que é o seguinte: aqui eu tenho a definição de uma pergunta. Tem alguns elementos que são interessantes. Eu posso definir como obrigatório, eu posso apagar se eu quiser, eu posso duplicar essa pergunta nessa opção aqui. E eu tenho aqui um ponto interessante, que são as respostas corretas. Notem que eu tenho 0 pontos atribuídos a essa questão aqui, e eu vou alterar essa informação. Vou colocar que a questão vale 20 pontos. Vou dizer que... Deixa eu voltar aqui, tem um erro, vou colocar aqui raiz de 25 é 5, né? Tem que ter a resposta correta. Então, notem o seguinte, aqui onde tem respostas corretas, eu já coloquei 20 pontos, você clica aqui para fazer configurações sobre a questão, né? Então eu vou colocar que ela vale 20 pontos, vou dizer que a resposta correta seria a quinta opção aqui, né? O valor 5. E eu tenho uma outra opção aqui, que é adicionar o feedback da resposta. Nessa opção eu posso dizer que a resposta está incorreta e o porquê. Então eu vou dizer o seguinte: assista ao vídeo e veja por que errou, por exemplo. Então eu posso adicionar um vídeo aqui nessa opção. Notem aqui, eu tenho uma opçãozinha de adicionar um vídeo do YouTube. Vou colocar raiz quadrada e vou pesquisar um vídeo aqui. Suponho que você já tem um vídeo que explica exatamente a resposta para o aluno. O vídeo já está incluído aqui e na resposta correta eu vou simplesmente dizer: parabéns, você acertou. Ok? Então vou salvar. Olha aí que já tenho feedback para a resposta correta, o feedback para a resposta incorreta, e vou clicar na opção concluído para finalizar a configuração dessa primeira questão. E aí eu posso fazer isso para o restante das perguntas que eu for realizando. Notem que, como trata-se de uma opinião aqui, eu não vou dizer a resposta correta ou incorreta, eu vou só analisar depois. Aqui a gente tem mais uns elementos. Respostas é quando as pessoas começarem a responder, a gente tem a opção de ver aqui
e eu não vou me aprofundar nisso. A partir de temas a gente pode fazer algumas configurações para deixar mais personalizado, também não é importante agora. E se você quer ver o resultado dessa atividade, você vem em visualizar. Aqui em visualizar, ele vai abrir uma nova guia. Nessa nova guia nós vamos ter o seguinte: o nome da lista, uma descrição, uma questão, duas questões, né? Então eu vou responder aqui uma vez e dizer que gosto da experiência de usar o GSA, Google Sala de Aula. Vou enviar, ok? E notem que quando eu enviar, eu já vou ter o seguinte: se a resposta foi registrada, eu posso ver a pontuação. Eu posso tentar enviar outra resposta, mas vamos com calma. Então eu venho aqui em ver pontuação e já observo que acertei a primeira questão, valendo 20 pontos, e recebi o feedback. Também coloquei aqui, dá para ver a minha resposta para essa segunda questão, mas não tem acerto porque não foi configurado para dar uma avaliação automática. Então tá aí, já consegui visualizar o formulário que eu fiz, já consegui responder. Se vocês observarem aqui, eu vou ter respostas, eu já tenho uma resposta, tá? Então tá aqui, já posso analisar, mas não vou entrar nesses detalhes agora, e vou fechar. Por quê? Porque eu já terminei de editar. Agora eu vou para a minha atividade lá no Google Sala de Aula. Observem que está salvo. E aí eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso salvar como rascunho, ok? E deixar essa atividade guardada aqui no meu Google Sala de Aula. Observem que ela está aqui, ó, cor cinza, e está como rascunho. Se eu for no perfil dos alunos agora, por exemplo, nós vamos ver que eles não têm. Estou num dos alunos aqui da turma e vou olhar no outro aqui, eles não têm essa atividade atribuída, não tem lá a lista de exercícios ainda, nenhum dos dois. Então aqui também você consegue perceber que eles não têm essa lista de exercícios atribuída. Vou voltar aqui para o professor e vamos fazer o seguinte: vamos editar novamente e agora notem que a tarefa em si pegou o nome correto que eu atribuí lá no cabeçalho do formulário, lista de exercícios, e aí eu posso programar, como eu já mencionei em um vídeo anterior, e posso criar a atividade. Eu já vou logo criar, porque o objetivo é ver o resultado. Então, a atividade vai aparecer aqui na minha guia de atividades como já disponível a partir desse horário. Uma vez que o item foi postado aqui, eu vou lá no mural dos alunos e já vai estar disponível para eles utilizarem lá para realizar a atividade. Então, eu vou clicar aqui com o primeiro aluno, o aluno R, aqui o avatar dele, e vamos ver o que vai acontecer. Notem que as opções aqui são o seguinte: eu posso adicionar alguma coisa e marcar como concluído, mas o que o aluno deve focar é em responder esse formulário. Eu vou abrir com esse aluno e nós vamos observar o seguinte: esse é o primeiro problema. Como essa conta que eu estou utilizando aqui do usuário R, ela não faz parte do domínio escolar no qual o professor está participando, ela é uma conta Gmail convencional, o formulário ele não está permitindo acesso, tá? Então, como eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma: deixa eu voltar aqui para o início do aluno e vou voltar também lá para o perfil do professor. Então, aqui eu estou no perfil do professor agora, vou abrir a atividade novamente e vou abrir o formulário. O que eu vou fazer aqui? Se vocês observarem, ele está dizendo aqui no cabeçalho que o endereço e-mail que eu estou utilizando agora é o e-mail escolar. E como eu sou dono do formulário, eu vou tentar editar aqui, tá? Então, consigo editar. E o que a gente tem que observar é o seguinte: para resolver o problema do acesso para quem não é usuário do escolar, né, do qual esse professor aqui está participando, que está criando a atividade, então eu tenho que fazer o seguinte: eu vou tirar a coleta de endereços de e-mail, vou deixar de restringir ao domínio, no caso aqui é o IFRN, e vou limitar. E não vou limitar uma resposta, tá? Então, vou salvar essas informações aqui e vou voltar para a minha atividade. Note que aqui não vai mudar nada. Vou salvar novamente e vou lá para o perfil do professor, ok? Então, tá aqui. Aliás, e vou lá para o perfil do aluno. Chego aqui no perfil do aluno, vou atualizar as páginas dos dois, vamos ver o que acontece. E aí eu vou ter aqui o seguinte: essa atividade foi editada, ó, faz 2 minutos que ela foi lançada e em seguida ela foi editada. O aluno vai abrir novamente aqui, tá? E ele vai continuar sem acesso. Por quê? Vamos observar novamente um outro detalhe.
Vou voltar para a conta do professor. E aqui vai ter o seguinte, vou editar, no caso, a atividade. E aí o que é que acontece? Nessa opção aqui que vocês estão vendo logo abaixo do formulário, a gente tem a importação de nota. O que isso significa? Observem que essa atividade está valendo 100 pontos, mas na configuração do formulário, se você lembrar, ela só tem uma pergunta com 20 pontos, a outra é uma questão de opinião. Então, a importação de nota aqui serve para resolver esse conflito. E aí, quando isso fica ativado, o valor que vai valer para essa atividade não é 100, e sim os 20 pontos. Mas quando é que eu consigo pegar esses valores do formulário e trazer para a atividade para alterar essa incoerência? Eu faço isso da seguinte maneira, tá? Deixa eu salvar. Eu vou aqui ver as atividades e aí na opção de ver a atividade aqui, eu vou ter o seguinte, essa é a parte de correção. E aí eu tenho aqui a seguinte configuração, importar notas. Quando eu clicar em importar notas, vocês vão ver que essa pontuação que está aqui de 100 pontos, perto do íconezinho de e-mail, e também para cada aluno aqui, esse valor vai passar a 20 pontos. Então observem agora que ele vai ficar com 20 pontos, tá? 20 pontos e aqui no máximo de 20 pontos. Então, esse recurso ele só está disponível para o domínio escolar. Então, como eu sou o usuário aqui que cria a turma com domínio escolar, isso vai funcionar perfeitamente. Mas como tem pessoas com o Gmail na turma, o Gmail comum, tá? Digamos assim, essas pessoas vão tentar responder e vai ficar bloqueado o formulário. Então, para eu liberar para essas pessoas responderem, eu perco esse recurso aqui de importar as notas. Então, vamos ver aqui novamente como é que a gente resolve isso, né? De permitir que as pessoas respondam, mesmo com Gmail, mas perdendo esse recurso de importar a nota. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir a atividade e vou tirar a opção de importar notas. Observem aí que eu tirei a opção de importar notas. Tirei a opção de importar notas e nós vamos ver se o aluno consegue acessar agora a atividade. Vamos ver aqui, abrir e notem que agora ele consegue ter acesso ao formulário. Então, duas coisas importantes. Voltando aqui para o perfil do professor, a gente tem que observar o seguinte. Primeiro, o formulário que eu vou trabalhar com ele, observem que eu posso ver como o aluno observa e posso editar. A gente tem que observar que tanto aqui as opções de coleta de e-mail e a necessidade de fazer login elas foram desativadas, quanto lá na atividade, vou voltar aqui para a edição, eu tirei a importação de notas. Feito isso, qualquer pessoa com a conta Gmail consegue responder ao formulário, tá? Na verdade, eu não preciso nem fazer login para responder aquele formulário, ele fica disponível para quem tiver acesso ao link. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para mostrar como configurar um formulário simples junto com uma atividade e alguns recursos que a gente tem disponíveis. Observem que eu não entrei em detalhes profundos da criação do formulário porque isso vai ser visto em um outro momento. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e comenta também aí sobre as impressões que você teve do conteúdo. Então, valeu!